Livro do profeta Jonas, capítulo 2, o verso 5, que diz assim. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, o verso 5, que diz assim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Repetindo o verso 5 do capítulo 2 do livro do profeta Jonas. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Então, quando você pega esse versículo aqui, né, acho que alguém deve ter feito a brincadeira, né? Quando ele chegar na parte das algas, o que é que vai dar para fazer com isso aí? Nós não podemos fazer nada concernente à questão das algas, mas nós podemos trabalhar em cima do que na hora de montar aqui um pensamento? A angústia de Jonas, a depressão. Porque quando você lê aqui o verso 5, a maneira com que Jonas ele descreve a situação em que ele estava, era uma situação de quem? De alguém que estava oprimido, estava com depressão. E este que vos fala aqui, a gente estava até pensando, vou falar desse negócio aqui, vai que de repente alguém entre aí na nossa rede social e até mesmo nos censure, no sentido de que quem é você para estar trazendo uma reflexão em cima de depressão se você não tem uma formação nessa área, né? Mas embora a gente não tenha uma formação nessa área acho que é da psiquiatria, questão de psicologia humana, nós não temos uma formação, isso não nos impede de quê? De trazer uma palavra reflexiva em cima disso, de quê? De fatores que levam a gente até a sermos levados a um quadro de depressão. Porque quando você para ler esse texto aqui, né, do verso 5 do capítulo 2, as águas me cercaram até a alma. Isso aqui é a descrição de quem? De alguém que está cometido de um quadro de depressão, né? Então nós queremos falar a respeito do que aqui essa manhã. Agora não dá para a gente, em 10 minutos, falar a respeito de todos os fatores. Porque nós sabemos que existem quadros de depressão que, por exemplo, são ocasionados por fatores físicos, orgânicos, né? E que podem ser resolvidos com medicamento. Você procura uma assistência profissional. Você chega para o seu psicólogo, procura uma ajuda e tal. Ele passa um medicamento ali e o problema pode ser sanado, né? Problemas físicos, hormonais, sei lá, né? Mas também existem outros fatores, como, por exemplo, os espirituais. Fatores externos que podem levar uma pessoa a entrar no quadro de depressão. E a gente queria trazer, tomando como por base aqui a situação de Jonas, esse sentimento dele, quando ele estava no ventre do peixe, tomado por aquele sentimento de tristeza, depressão, como uma escada para montar aqui um conceito, um pensamento. E que pensamento vai ser esse? As três chaves para se vencer a depressão. Assim, ó, as três chaves para se vencer a depressão. Aí a gente não viaja demais, né? Mas fazer o quê, né? Vamos lá. E o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos trazer à memória outros personagens bíblicos que também foram acometidos por um quadro de depressão, não é não? E houve uns fatores que estiveram ali envolvidos. Vou falar aqui do primeiro qual é. Isso aqui é muito conhecido também, né? Que já virou tema de muitos louvores, né? Ana, primeiro livro do profeta Samuel. As escrituras nos dizem o quê? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. As escrituras nos dizem que naquele contexto em que Ana estava inserida, as mulheres que não podiam dar luz, que não tinham crianças, né, elas eram o quê? Elas eram tidas como pessoas que não eram alcançadas, alvos do favor divino. E pelo fato de Ana ela não poder ter filhos, as escrituras nos dizem que tinha uma pessoa perto dela ali, que era a rival dela, que era Penina. E Penina ficava ali, ó, pegando no pé dela, trazendo para o linguajar popular hoje, né? Tipo assim, vou usar aqui uma expressão, né? Olha aí, não tem filho, sabe por que não tem? KKKKK. E aquilo produziu em Ana o quê? Uma angústia, depressão. As escrituras nos dizem que ela começou a chorar, né? Ficou muito angustiada. Então, no caso de Ana aqui, qual foi o fator externo que veio fazer com que Ana viesse a ser acometida de um quadro de depressão? Assédio moral. Você sabe o que é assédio moral? A gente também chama isso de bullying, né? No meu tempo de colégio, a galera, por exemplo, mangava muito de quem era magrinho, Cabeção. Eu tinha muitos apelidos, esse aqui que vos falo, né? Era Cabeção, inimigo do He-Man. Eu ainda sou magro, mas pensei quando eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, né? Então, o que levou Ana a ser acometida de um quadro de depressão? Ela ficou angustiada. Primeiro livro do profeta Samuel foi o chamado assédio moral. O que é o assédio moral? Essa coisa de você ficar, provocando a pessoa, magoando, tocando o dedo na ferida. Às vezes a pessoa já está um pouco angustiada. E você fica fazendo assim, ó. E no caso de Ana, qual foi a chave para ela vencer a depressão? A Bíblia diz que ela orou. As escrituras nos dizem que a partir do momento que ela começou a orar, o que é que acontece? Deus abriu a sua madre
e ela teve um filho, o pequeno Samuel, o profeta Samuel. Então, se a gente fosse enumerar aqui, qual foi a chave de Ana para vencer a depressão, que foi ocasionada por aquele momento de assédio moral, bullying, né, pelo fato de ela não ter um filho? Qual foi? Ana orou. Então, se nessa manhã você está sendo acometido dessa situação, alguém está te oprimindo, está te magoando, não sei o que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Talvez por algo que Deus não te abençoou ainda, e por isso muitos que estão ao teu redor ficam até te maltratando, te massacrando, né? Qual foi a chave de Ana? Foi orar. Então, que nessa manhã você e eu possamos ter a atitude de Ana. Ana não murmurou, não, nem revidou com Penina, não. Não esculachou, não. Foi o que ela fez? Ela orou. Então, que nessa manhã nós possamos tomar posse da chave de Ana, se você está inserido ou inserida nesse quadro. Você está sendo alvo de um tipo de opressão produzida por aquilo que está ao teu redor. Que nós possamos buscar de Deus essa manhã, né, a chave da oração, para que nós possamos vencer essa situação. A segunda pessoa que foi acometida de um quadro de depressão, pelo fato dessa pessoa estar passando por um momento ruim, o próprio Jó. Você pode ler todo o livro do profeta Jó. Antes de Deus dar a vitória a Jó, vamos entrar aqui no contexto, as escrituras nos dizem que Jó, no momento que ele estava sendo provado, chegou um momento que você nota que, por intermédio das palavras dele, ele ficou angustiado. Aí você me pergunta, irmão, qual foi a chave que Jó utilizou para poder abrir aquela porta e vencer aquele quadro de depressão? Foi esperar. Jó esperou em Deus. Vamos ler aqui Jó capítulo 19, 25. Livro de Jó, capítulo 19, 25. Jó esperou. Ana orou e Jó esperou. Livro de Jó, capítulo 19, verso 25, que diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, se meu irmão, minha irmã, Jó capítulo 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O que é que Jó estava querendo dizer? Estou passando por isso aqui, mas eu creio que um dia a providência divina ela vai surgir e vai acontecer na minha vida. Então, se você está sendo provado ou provada esta manhã, e por causa disso você está passando por um quadro de depressão muito grande, qual é a chave que Jó utilizou e também você pode utilizar? É a chave da paciência, saber esperar. E uma coisa puxa a outra. A gente já vê na mente aqui um bocado de versículos bíblicos mostrando a pessoas que tiveram paciência na hora da aprovação, né? E a gente queria dizer uma coisa para você. Ana, qual foi a chave de Ana? Ana orou. E Jó? Jó esperou. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó estava sendo provado por Deus. Então, qual é a grande vitória para a gente passar pela aprovação sem perdermos a nossa fé? É esperar. Esperar em Deus. Então, que Deus em Cristo nessa manhã nos revista de quê? De estrutura espiritual, psicológica, para que nós nessa manhã possamos fazer como Jó. Ter maturidade espiritual, maturidade mental, né? E condições psicológicas para podermos passar por esse momento de provação, sabendo esperar o tempo de Deus, né? Como Jó fez, porque depois que Jó ele passou por toda aquela provação sem murmurar, Deus deu vitória para Jó. E, então, no caso de Ana, foi a oração, no caso de Jó, foi esperar. Qual foi a chave que Jó utilizou para saber vencer aquele quadro de depressão e angústia? Jó esperou, saber esperar. E o terceiro aqui qual é? É o próprio Jonas. Quando foi que Jonas ele teve vitória daquela situação? Foi quando Jonas mudou a atitude. Qual foi no caso de Ana, qual foi o fator que contribuiu para que ela venha a ser acometida de um quadro de depressão? O chamado assédio moral. Ela estava sendo provocada, perseguida, e aquilo produziu nela o quê? Angústia. No caso de Jó, foi o próprio Deus que produziu o quê? Um momento de provação. Jó estava sendo provado. Então, qual foi o fator exterior que veio fazer com que Jó viesse a ser acometido daquele quadro de angústia? Ele estava sendo provado por Deus, né? E no caso de Jonas, qual foi? Foi a desobediência de Jonas. Se Jonas não tivesse feito o que ele fez, ele tivesse obedecido a Deus no primeiro momento em que Deus chamou ele, mandou ele até Nínive, Jonas não teria sido acometido desse quadro de depressão. Então, qual foi a chave que Jonas utilizou para vencer o quadro de depressão? Mudança de atitude. Talvez esta manhã, eu e você, estejamos sendo tomados por um quadro de depressão e angústia. Por quê? Porque a gente desobedeceu. Deus mandou a gente fazer uma coisa, a gente fez foi outra. E talvez o irmão Messias, eu e você, estejamos nessa manhã como Jonas, angustiado. Por quê? Angústia na alma. Por quê? Não porque nós estamos como Ana, sendo atribulados por alguém, ou como Jó estamos sendo provados. Mas por quê? Porque nós desobedecemos ao papai. Né? Então qual é a chave para a gente mudar essa situação? Fazer como Jonas. Reconhecer que a gente errou, para fazer com que Deus ele venha, fazer com que o peixe venha nos cuspir nas praias de Nínive. E a gente possa retomar nossa caminhada livre do sentimento de angústia.
Qual foi a chave de Ana para vencer a angústia? Oração. A de Jó, saber esperar. E a de Jonas? Mudança de atitude para poder vencer a depressão. Então, que Deus em Cristo essa manhã possa nos abençoar você, todos que estão passando por aí. Amém.